Agora liguei. Pronto. Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu disse que a gente ia analisar a redaçãozinha 1000, certo? Vamos olhar tanto a questão da própria construção do texto, quanto ao reconhecimento das partes do texto, tá? E aí a gente vai começar pela introduçãozinha. Essa redação vai ser mandada para vocês, não se preocupe, vocês vão ter acesso a essa redaçãozinha para vocês irem acompanhando, tá? Então pega o materialzinho aí, abre aí ou no celular, ou abre aí no computador e vamos começar. Vamos lá. No filme estadunidense... Ui, tá ligado? Tá. Eu sempre fico confusa se esse negócio tá ligado. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade, Arthur está de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre Vamos lá. Isso ocorre, seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação desta classe por parcela da população verde e amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Olha aqui, povo. Vamos ver primeiro cada parte do textozinho. Vamos lá. De um filme estadunidense até ruas. Como é a nossa introdução? Nossa introdução é formada pela contextualização. A contextualização, sempre lembrem. A nossa contextualização ela é através de um repertório socioprodutivo. Mas a apresentação do tema, certo? E dentro disso, fazer a ideia de problematização e mostrar o contexto brasileiro, tudo dentro de uma frase só, tá? E mais a ideia de tese. Observa aqui, são as três partes. De no filme até ruas, a gente vai dividir a nossa frase do nosso períodozinho em nossa introdução em períodos. Então, aqui é o primeiro período. Essa primeira parte aqui é a contextualização. Pã. De em consonância, já que o estigma associado a doenças mentais ainda configura um desafio a ser sanado. Então, essa segunda partezinha aqui, ó, até aqui é contextualização. Daqui para cá, até sanado, é a nossa ideia de apresentação do tema e problematização. Ok. Isso ocorre, disso ocorre. Pananã, seja pela negligência, discriminação verde, amarela, é a nossa ideia de tese. Essa última partezinha aqui, foi o aluno que quis fazer. Ele fez só para fazer um fechamentozinho do texto, tá? Fazer uma finalizaçãozinha bonitinha. Ok? Colocar só assim, ó. Fechamento do parágrafo. Era obrigado a colocar? Não. Ele botou porque ele quis. Tá? Essa última partezinha aqui, o que importa é até a questão da tese. Mas aí também fica bonitinho você fazer uma frasezinha final. Agora, olha só. No filme estadunidense, o Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Vejam que essa ideia aqui é do filme, ó. Filme O Coringa. Então, isso aqui é competência 2. A competência 2 diz compreender a proposta de redação e apresentar conceito das várias áreas de conhecimento sobre o tema. No caso aqui, o aluno quis pegar o filme. Beleza, vamos lá. Aí ele continua. Em consonância com a realidade, ou em consonância aqui, isso aqui é um conectivo, tá? Competência 4, facilitar aí nossa vida. Competência 4, vamos lá. Em consonância com a realidade, Arthur está de muitos cidadãos brasileiros. Olha aqui o paralelo, a relação. O menino sai da ficção e chega à realidade brasileira.
Através do verbinho estar. Ó, em consonância com a realidade de Arthur, que é Arthur, lá do filme. Olha lá o nome dele, Arthur Flick. Ok? Está, aí ele traz para a realidade atual. A de muitos cidadãos. Olha aqui, ó. Já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Isso aqui é o quê? Tema. A apresentação do tema. Aí ela já faz a problematização, ó. Ainda configura um desafio a ser sanado. Pronto, já problematizei. Apresentação do tema e problematização. Já fez a problematização. Compreendeu? Aí traz, ó. Isso ocorre, isso o quê? O que foi mencionado antes, aqui é a competência 4, tá? C4. Vamos lá. Isso ocorre, qual é a ideia da última parte? Tese. Tese é o quê? Causa de problema. Olha só. Isso ocorre, seja pela negligência governamental nesse âmbito. Isso aqui é o quê? Tese 1. O meu primeiro desenvolvimento vai falar de quê? De Estado, ó. Negligência governamental. Seja pela discriminação desta classe por parte da população verde e amarela. Isso aqui é o quê? Tese 2. Minha tese 2 vai falar de quê? Se é discriminação? Vai falar de preconceito. Aí, ó, por parcela da população verde e amarela. Por que ela botou verde e amarela aqui? Bonitinho, né? Foi uma forma de substituir a questão brasileira, que ela já citou antes. Por que não botou o Brasil? Porque não ia ficar legal no contexto, tá? Vamos lá. Aí fez a frasezinha final. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social, chaga é doença, problema, tá? Que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano não mais reflita no contexto atual da nação. Fez até uma retomadinha aqui, ó. Fez uma finalizaçãozinha bacana. Compreenderam essa primeira parte de introdução? Como é que se dá? Ok, beleza. Vamos lá. Agora nós vamos pensar nos desenvolvimentos. Vou copiar logo os dois desenvolvimentos, que aí fica mais fácil da gente já ir dividindo as partes. Do jeito que fizer em um, já vai se articulando no outro também. Tá bem? À medida que eu for anotando aqui, vocês já vão anotando aí, para ir rápido, tá? Para a gente não perder muito tempo. Ok? Vou anotar aqui, já eu volto. Vou desligar aqui o microfone para fazer as anotações. E aí, em seguida, eu já religo e a gente continua. Belezinha? Só um minuto.
Esse primeiro desenvolvimento aqui, ele se tornou um pouquinho longo, tá, gente? Mas a intenção é mostrar a questão da construção, tá? O que eu quero que vocês observem? Esse primeiro, ele é feito por causa e consequência. Observa aqui, a nossa primeira tese lá, a primeira tese do rapaz, foi sobre a negligência governamental. Aquela mesma coisa de displicência estatal, que a gente já falou, tá? Então, o que a gente observa aqui? O que a gente pode observar aqui? Vamos lá. Nessa perspectiva, conectivozinho para iniciar o desenvolvimento, nada de em primeiro lugar, viu, meu povo? É nessa perspectiva, sob esse viés. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, ó, faz aí uma retomadinha do tema. É válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal. Olha só, repetiu aqui a tese de uma maneirazinha diferente. Mas repetiu a tese, lá fala de negligência, aqui fala de omissão estatal, entra no mesmo sentido. Neste caso, isso aqui é o quê? Tópico frasal. Como é que nosso desenvolvimento é feito? Tópico frasal, mais repertório socioprodutivo, mais crítica, né, posicionamento crítico, mais fechamento do parágrafo. Basicamente é isso. Foi o tópico frasal. Ó, aqui, ó. Segundo a OMS, podia abrir aqui parênteses e colocar a Organização Mundial da Saúde, tranquilo. O Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina. Isso aqui, ó, eu já observo que é repertório por dado estatístico, então competência 2. E mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos às doenças mentais, quando oferecidos, não são na maioria das vezes, eficazes. Isso aqui é o quê, ó? Problematização. Então, projeto de texto, competência 3. Isso acontece pela falta de investimento público especializado em cuidado para com essas condições. Tudo isso aqui é competência 3. É, ó, posicionamento crítico. Ó, tópico frasal, repertório socioprodutivo, posicionamento crítico. Aí ele finaliza o parágrafo pela ideia de consequência. Olha só. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para sua progressiva marginalização perante o corpo social. Este quadro de inoperância das esferas do poder exemplifica a teoria, ó, aqui ele usa um segundo repertório para confirmar o primeiro, olha só. O termo instituições zumbis, do sociólogo Zygmunt Bauman, que as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumpre o seu papel com eficácia. Isso aqui, ó, novamente, competência 2. Professor, é obrigado eu colocar 2 repertórios no mesmo desenvolvimento? Não. Isso aqui foi porque o aluno considerou que seria mais eficaz, né, dentro da argumentação dele, daria uma maior sustentação das ideias. Ok? Vamos lá. Desse modo, ao fechamento. Desse modo, consequentemente aqui também é um conectivozinho, tá? É imprescindível que para a refutação da teoria do estudioso, ou seja, para uma visão oposta, né, da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja resolvida, ok? Peguem bem aí o segundo desenvolvimento, olha só, o segundo desenvolvimento ele diz assim, ó, paralelamente, conectivo, competência 4, ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão da parte dos civis ao grupo em pauta, uma vez que ambos são impasses para sua completa socialização. Isso aí é referência à tese 2, tá? A tesezinha lá de discriminação social, ok? Vamos lá, tópico frasal. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e fracos, em que tais fracos geralmente integram a classe em discussão. Dado que não atingem essas metas estabelecidas como a estabilidade emocional. Isso aí também é a referência implícita, tá? A ideia do Zygmunt Bauman. Por conseguinte, aqueles que não alcançam os objetivos são estigmatizados e excluídos do tecido social. Isso aí tudo é competência 3, é argumentação, viu? Argumentação por fato social, tá? O corretor, veja, não tem nenhuma estratégia argumentativa específica, mas toda a contextualização, o corretor, ele percebe que está fazendo uma referência implícita a o Zygmunt Bauman, tá? Olha a finalização.
Por conseguinte, tal conjuntura segregacionista, os que não possuem algum tipo desse transtorno, nesse caso, na teia social. A finalização. Dessa maneira, essa problemática urge ser solucionada para que o princípio da alemã seja válido no país tupiniquim. Uma referência aí a Hannah Arendt. Vamos lá, olha a conclusãozinha. Como é que se dá a conclusão? PIS, né? Então, vamos lá. Lembra, tem que ser retomada a ideia do tema, e aí eu trago toda a ideia de PIS, de proposta de intervenção. Agente social, ação, meio, detalhamento e efeito. Olha só. Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Isso aí é a retomada do tema. Para isso, conectivo. Olha o agente social, compete ao Ministério da Saúde. Esse aí é o agente. O que ele vai fazer? Que reflete na ação, investir na melhoria da qualidade dos tratamentos e doenças nos centros públicos especializados de cuidado. Ação. Olha o detalhamento. Destinando mais medicamentos e contratando, por concurso, mais profissionais na área, como psiquiatras e enfermeiras. Isso aí é o detalhamento da ação. Isso deve ser feito por meio de recursos autorizados pelo Tribunal de Contas da União. Aí ele dá o detalhamentozinho. Órgão que opera feitos públicos. Olha o efeito, o objetivo. Com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecer-lhes um tratamento eficaz. Essa primeira conclusão aí já fechou os 200 pontos. Veja que tem todos os elementos. Agente social, ação, detalhamento, meio e efeito. Vamos lá. Ademais, palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento vulneráveis. Veja, não está dando o agente social, nem meio, nem efeito, enfim, né? Ele só dá aí uma ideia de ação e o fechamento. Professor, ele não perdeu ponto? Não, porque a primeira solução ela já tinha sido toda articulada, então ele fechou os 200 pontos pela primeira, ok? Vamos lá. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores. E, finalmente, olha a retomada lá do repertório. A cotação de Flix não mais representará a dos brasileiros. Compreenderam? Então, a construção da redação, ela se dá basicamente pelo respeito a cada critério, a cada competência relacionada lá, conforme o ideal do teminha que é apresentado para vocês. Ok? Meus amores, pois um beijo, fiquem com Deus. Ai, meus cabelos tá entrando no olho aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula, tá bom? Cheiro. Não se preocupe, esse materialzinho vai estar aí com vocês, beleza? E aí é só ir delimitando. Qualquer dúvida na hora da análise, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Cheiro. Fiquem com Deus. Tchau.